Resumo do livro Mais Esperto que o Diabo. Enganando o Diabo. Tudo começou com um manuscrito escondido por mais de 70 anos. Qual é o seu segredo? Por que ficou escondido por tanto tempo? Neste livro, Napoleão Hill apresenta os detalhes de sua entrevista exclusiva com o diabo. É possível aprender alguma coisa com ele? Existe realmente um código secreto do diabo? E melhor, como quebrar o código secreto da mente do diabo? Mas não tenha medo. Segundo Napoleão Hill, o livro tem um nobre propósito: ajudar o ser humano a descobrir seu verdadeiro potencial. Peço que você já deixe seu like logo agora no começo, porque isso ajuda muito o canal. Não tenha medo. Segundo Napoleão Hill, o livro tem um nobre propósito de ajudar o ser humano a descobrir seu verdadeiro potencial. Em suma, é uma entrevista imaginária entre Napoleão Hill e o próprio diabo, na qual ele extrai certas verdades da raiz do mal, o que nos ajudará a evitar seu domínio e viver uma boa vida. A Hidden the Devil foi escrito por Napoleão Hill em 1938 e só foi publicado em 2011. Vamos à história. Em 1908, o pretenso autor do fenômeno global que se tornou Pense e Enriqueça, Napoleão Hill, entrevistou o homem mais rico da América, Andrew Carnegie. Carnegie, que acumulou uma fortuna cerca de 370 bilhões em estimativas modernas. Isso é 3 vezes mais do que Jeff Bezos da Amazon acumulou. Quando Hill disse a Carnegie que planejava entrar na faculdade de Direito e entrevistar pessoas de sucesso para ganhar dinheiro, paralelamente, o magnata dos negócios fez um pedido estranho. Por que Hill não podia simplesmente entrevistar pessoas em tempo integral? Tanto o sucesso quanto os fracassos? Carnegie estava convencido de que pessoas precisavam aprender não tanto com os livros, mas com outras pessoas que passaram pela escola da vida. Assim Hill fez. Ele entrevistou cerca de 25 mil pessoas normais e 500 forasteiros extraordinários. Pense e Enriqueça foi um enorme sucesso, fazendo Hill uma figura bastante famosa. Em 1938, um ano após o lançamento do livro, ele imediatamente começou a criar seu próximo trabalho. Infelizmente, sua entrevista imaginária com o raiz de todo mal, A Hidden the Devil, nunca viu a luz do dia. Sua esposa o achou muito controverso para a época, por isso só foi publicado 72 anos depois, em 2011. Quais são os pontos-chave do livro Enganando o Diabo? Sua única limitação é aquela que você impõe à sua própria mente. O diabo é uma energia negativa que vive na mente das pessoas que têm medo dele. Existem apenas 2 bases sobre as quais construímos toda a nossa vida: fé e medo. Um pensamento que se torna um hábito se torna uma janela aberta para que o mal invada seus pensamentos. O elemento tempo muda as relações humanas para melhor ou para pior, o que pode abrir uma janela para pensamentos negativos. Um hábito que enfraquece a força de vontade também abre portas para outros hábitos negativos. O objetivo do diabo é tornar todos os humanos vagabundos, sem rumo, e se não tomarmos cuidado, ele consegue rapidamente. As únicas limitações reais são aquelas impostas por nós mesmos, ou aquelas que permitimos que os outros coloquem em nossas mentes. O sucesso geralmente é um passo muito curto além do ponto de desistir. Para alcançar a liberdade mental, espiritual e física, devemos seguir 7 princípios e escapar das garras do diabo. Quer você considere o diabo como uma figura literal, uma força invisível ou apenas as travessuras da nossa mente, vamos aprender como enganá-lo. Lição 1. Ser guiado pelo medo em vez da fé é a principal causa do fracasso. O medo é a principal e mais potente arma do diabo. Alguns anos antes, Hill havia recebido uma ameaça de morte. Totalmente paralisado de medo, ele acabou se escondendo com parentes por mais de um ano. Uma noite ele finalmente saiu e descobriu o que Carnegie havia lhe contado anos antes. Você descobrirá que a causa do sucesso não é algo separado e à parte do homem, que é uma força tão inatingível na natureza que a maioria dos homens nunca reconhece. Uma força que poderia ser apropriadamente chamada de outro eu. O outro eu disse a Hill para parar de ceder ao medo e à dúvida e finalmente terminar sua filosofia de realização, o que ele fez. Quando estamos ouvindo nosso outro eu, temos fé em nós mesmos. Não cedemos ao que Steven Pressfield chama de resistência. Esta é a única maneira de operar adequadamente na vida.
No entanto, esse outro eu é exatamente o que o diabo tenta minar a cada passo de nossas vidas. Ele faz isso dividindo a humanidade em vagabundos e não vagabundos. Lição 2. O diabo procura nos tornar vagabundos permanentes, ou seja, ficar à deriva. Aqui está o que é ficar à deriva. Posso definir melhor a palavra deriva dizendo que as pessoas que pensam por si mesmas nunca se desviam, enquanto aquelas que pensam pouco ou nada por si mesmas são vagabundos. Este é o princípio do hábito, que atua na mente das pessoas, operando de acordo com esse princípio. O diabo estabelece o hábito de ficar à deriva. Isso ocorre porque quando uma pessoa começa a se desviar de qualquer assunto, ela vai direto para os portões do inferno. A deriva é um dos hábitos mais perigosos em que podemos entrar, e Rio se refere a isso como um ritmo hipnótico. Para nos livrarmos de ser vagabundos habituais, precisamos estar mais atentos e conscientes de nossas ações. Precisamos nos perguntar por que fazemos as coisas que fazemos e ouvir nossa voz interior. O autor afirma, com base na entrevista, que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se desviam, enquanto aquelas que pouco ou nada pensam por si mesmas são errantes. Assim, Hill conclui que um vagabundo é aquele que se permite ser influenciado e controlado por circunstâncias fora de sua mente. Outra característica de um vagabundo típico é deixar o diabo ocupar sua mente e usar seu intelecto em vez de pensar por si mesmo. Um vagabundo, escreve o autor, é aquele que aceita tudo o que a vida coloca em seu caminho sem protestar ou lutar. Ele não sabe o que quer da vida e gasta todo o seu tempo conseguindo exatamente isso. Um vagabundo gosta de dar opiniões, não as próprias, mas as do diabo. Um vagabundo é preguiçoso demais para usar seu próprio cérebro. Ficar à deriva começa na juventude. O diabo induz a deriva nas escolas e religiões. Desvie-se em uma direção e logo será desviado em todos os segmentos. Você consegue enxergar como a massa segue distraída com bobagens ultimamente? Lição 3. Existem 7 princípios que nos ajudam a obter liberdade mental, espiritual e física. Depois de forçar o diabo a revelar todos os truques sujos de seu livro, Hill finalmente pergunta ao mestre do mal as maneiras pelas quais podemos combater suas forças terríveis. Ele revela 7 princípios que os humanos deveriam seguir para encontrar a liberdade em todas as esferas da vida. Primeiro, definição de propósito. Escolha um propósito, uma grande aspiração, um grande objetivo e vá em direção a ele incansavelmente. Segundo, domínio sobre si mesmo. Disciplina é igual a liberdade. Se você for movido pelo impulso a vida toda, não irá a lugar nenhum como um vagabundo. Terceiro, aprendendo com a adversidade. Falhas são apenas falhas. Se aprendemos com elas ou deixamos que elas nos parem, depende de nós. Quarto, controlando a influência ambiental. Com quem você sai importa. A aparência de seu quarto é importante. Quinto, tempo. O tempo pode tornar a deriva e a negatividade permanentes, mas também pode tornar a positividade e a sabedoria permanentes. Sexto, harmonia. Para equilibrar os aspectos mentais, espirituais e físicos de sua vida, você deve ser o ator principal. Sétimo, cuidado. Agir sempre, mas sempre pense antes de agir. Contratempos acontecem com o melhor de nós, mas esses contratempos podem rapidamente se transformar em indecisão duradoura. Não os deixe. Não deixe o diabo vencer. A vida é um jogo muito importante para que possamos perdê-lo. Seguem alguns pontos que devem ser destacados sobre o ritmo hipnótico. Se o tempo que as pessoas passam temendo fosse revertido em fé, isso se tornaria um hábito e o ritmo hipnótico lhes daria tudo o que desejassem. O medo da crítica é a única arma eficaz do diabo contra as pessoas. Todas as tentativas bem-sucedidas de quebrar o hábito de ficar à deriva devem ser feitas. Em que momento? Antes que a natureza o transforme em hábito permanente através do ritmo hipnótico. A lei do ritmo hipnótico também pode estabelecer pensamentos positivos de riqueza e prosperidade. Se sua mente teme a pobreza, você está atraindo a pobreza. Se sua mente deseja riqueza, você está atraindo riqueza. Você está onde está e é o que é por causa de seus pensamentos e ações. Sorte e milagres não existem. Estes termos são usados para explicar
o que as pessoas não entendem. Os não à deriva não esperam a oportunidade de seguir seu caminho. Eles criam oportunidades que correspondam aos seus desejos e necessidades. De acordo com Napoleão Hill, ninguém é inteligente o suficiente para escapar da influência do ritmo hipnótico. Aqui estão as principais considerações de Napoleão Hill sobre o tempo. O tempo penaliza as pessoas por todos os pensamentos negativos. O tempo recompensa as pessoas por todos os pensamentos positivos. Pensamentos positivos são construídos com o tempo e se tornam hábitos permanentes. Os jovens têm sabedoria apenas em questões elementares. A sabedoria só vem com o tempo. A sabedoria não pode ser herdada e não pode ser transferida. A sabedoria vem apenas para os não errantes. O tempo é amigo daqueles que treinam suas mentes para seguir padrões de pensamentos positivos. O tempo é inimigo de quem se deixa levar por hábitos de pensamentos negativos. Conhecimento acumulado não é sabedoria. Não é seguro ter conhecimento sem sabedoria. A sabedoria geralmente vem depois dos 40 anos. A adversidade e o fracasso são as linguagens universais que a natureza usa para transmitir sabedoria. O tempo modifica e muda os valores do conhecimento. O tempo muda todas as relações humanas para melhor ou para pior. Então, como posso enganar o diabo? Pare de se limitar agora. Sua única limitação é aquela que você impõe a si mesmo. Se tudo der errado, persista. O sucesso está a um passo da desistência. Deixe o medo e a insegurança de lado e siga em frente. Inverta o tempo que você gasta temendo algo em fé. Torne a fé um hábito. Então, o ritmo hipnótico pode lhe dar tudo o que você deseja. Não tenha medo da lei do ritmo hipnótico. Como você viu, você pode usar essa lei em sua vida para fixar pensamentos positivos de riqueza e prosperidade. De agora em diante, pense apenas em coisas positivas. Afinal, se sua mente deseja riqueza, você está atraindo riqueza. Se você está no momento ruim, nem tudo está perdido. Apenas mude seu padrão de pensamento e vá com calma. O tempo recompensa as pessoas por todos os pensamentos positivos. Ignore os pensamentos negativos e concentre-se firmemente nos pensamentos positivos. Eles, os pensamentos positivos, são construídos pelo tempo e tornam-se hábitos permanentes. Em primeiro lugar, busque a sabedoria todos os dias. Como vimos nesse resumo, não é seguro ter conhecimento sem sabedoria. Pratique a resiliência. A adversidade e o fracasso não são seus inimigos. Em sua vida, faça bom uso dessas linguagens universais que a natureza usa para transmitir sabedoria. A mensagem-chave nesse resumo do livro é: todos nós temos bons e maus pensamentos. Às vezes, essa voz interior nos diz para continuar lutando e outras vezes nos diz para desistir. Felizmente, podemos escolher ouvir a voz positiva e segui-la enquanto ignoramos a negativa. E afastamos o medo que impede tantas pessoas de realizar seus sonhos. Ao reconhecer nossos medos, exercitar o poder do pensamento positivo e seguir um plano claro, podemos superar o fracasso e alcançar nossos desejos mais profundos. A força de vontade e a disciplina são como um músculo. A princípio, você não pode fazer muito com isso, mas com persistência, você também pode atingir todo o seu potencial. Se você gostou do resumo deste livro, deixe seu like, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.